Ah, desenhos indie. Uma das coisas mais interessantes e boas que surgiram com o YouTube recentemente. Pessoas que, mesmo sem o dinheiro de grandes empresas, ou do apoio até mesmo do próprio público, criaram desenhos extremamente bons e com uma qualidade muito acima da média. Desenhos esses que, sinceramente, dão de 10 a 0 em muito desenho que você encontra hoje em dia feito por empresas bilionárias que você acha por aí. E hoje vamos falar de um desenho específico que ganhou destaque entre esses próprios desenhos. Um desenho que se destacou pela sua qualidade extremamente alta, personagens muito gostáveis e carismáticos e um desenvolvimento de roteiro muito bom. E esse desenho é Digital Circus. Eu sinto muito, se você achou que eu ia falar dessa bomba aqui, eu sinto muito. Um dia a gente fala, talvez, mas hoje não é o caso. Hoje vamos falar de desenho bom e não dessa porra. No caso, vamos falar de uma personagem que eu gosto particularmente bastante. Uma personagem que ganhou bastante destaque nesse último episódio 6 que tivemos, e que é a Ragatha. Uma personagem que eu particularmente gosto e que ela tem desenvolvimento e uma psique extremamente interessante. E hoje no vídeo vamos explorar isso. Caso você não saiba, cada personagem de Digital Circus é inspirado em algum transtorno ou doença mental. No caso, vamos explorar muito mais isso nesse vídeo, e que talvez pode se tornar até uma série se vocês quiserem. Aliás, eu vou deixar aqui atrás no meu Twitter uma votação para que vocês escolham um próximo personagem abordado aqui em vídeo. Então já corre lá e vai lá dar a sua opinião e o seu voto. De qualquer forma, caso você goste do tema do vídeo, já vai deixando o seu like aí, e depois que o vídeo terminar, deixa o seu comentário para eu saber o que você achou. A sua opinião é sempre bem-vinda e, obviamente, aproveite o vídeo. Mas, sem mais delongas, vamos lá. A Ragatha é apresentada inicialmente como uma personagem alegre, positiva e responsável do grupo de protagonistas, sendo normalmente a voz da razão. Ela tenta se dar muito bem com o resto do elenco, e tem uma relação de proteção especial com a Pomni, quase que sendo uma relação maternal. Mas, conforme os episódios vão passando, podemos perceber um outro lado da personagem. A Ragatha, na verdade, tem um complexo de querer agradar a todos à sua volta, chegando muitas vezes a ser inconveniente no processo. Viu, Pomni? A princesa já gosta da gente. Eu não sou criança, você não tem que me animar. Ela também, por muitas vezes, apresenta um falso positivismo, quando em muitas situações ela nem sequer confia ou acredita no que está falando de verdade. Ela diz meramente para tentar consolar as pessoas e passar uma imagem que está tudo bem, quando em 99% das vezes é o oposto. Por exemplo, no episódio 1, quando a Pomni pergunta o porquê deles não tentarem achar uma saída e vazarem logo do circo digital, e a Ragatha explica que todos já tentaram e que nunca conseguiram achar uma, e que aquela situação toda, com tudo aquilo que eles passam, facilmente poderia enlouquecer alguém. Mas quando ela percebe que ela tá sendo vulnerável e mostrando um lado dela que ela não quer que a Pomni veja, ela do nada estala, ela muda. E quando você chega no seu limite, pode acontecer uma coisa muito horrível. Ah, mas a gente não tem que lidar com esse tipo de coisa hoje. E, sobretudo, as aventuras servem para deixar nossas mentes saudáveis e estimuladas. Ela tenta desconversar para sair de um assunto que seria desagradável para ela e para Pomni, e depois ela fala das aventuras do Caim, que são estimulantes para a mente, que ajudam eles a basicamente não ficarem loucos. Mas se você assistiu a série, você sabe muito bem que as aventuras dele não são nada estimulantes, que na verdade são bem traumáticas e muitas vezes estranhas. E a Ragatha, no fundo, ela sabe disso. Mas ela fala isso para tentar consolar Pomni, porque ela sabe lá no fundo que as aventuras são um saco. No episódio 4, esse comportamento dela de dizer uma coisa e pensar outra é evidenciado, quando ela está trabalhando num restaurante fast food, e lá, ela acaba espirrando uma espécie de molho de estupidez no olho, que, como o nome sugere, deixa você estúpido. Como que você vai entrar numa lua se ela é redonda? Na verdade, resumidamente, esse molho é algo que tira aquele seu filtro de putz, eu não devia falar isso, simulando os efeitos do verdinho, se é que você me entende. Crianças não usem drogas, isso é coisa de terrorista de One Piece. Como na cena com a Gangle, que ela admite na cara da coitada que ela acha ela irritante quando está usando a máscara de comédia. E no episódio seguinte já podemos ver ela se desculpando sem parar por ter dito o que disse pra Gangle, que aparentemente já ficou de boa com toda aquela situação. Eu não quero ofender, mas você é meio irritante quando tá com a sua máscara feliz. Já no episódio 5, esse comportamento dela começa a fazer mais sentido, quando vimos ela falar um pouco mais do seu passado durante a cena do bar. A Ragatha conta que veio de uma família rica, que tinha uma fazenda enorme com vários cavalos e que trabalhava anteriormente como corretora de imóveis. Isso por si só explica o jeito refinado, simpático e certinho que ela tem, já que por vir de uma família rica, ela deve provavelmente ter uma educação bem rígida, e o trabalho anterior dela exigiria uma comunicação respeitosa e simpática para convencer os possíveis compradores. Mas esse diálogo que vem o pulo do gato. Bom, minha mãe era complicada. Eu sei que ela não sente minha falta.
eu não sinto falta dos gritos e das censuras e da consciência pesada e do... É estabelecido com esse diálogo a relação problemática que a Regatha tinha com a sua mãe, que constantemente gritava com ela e que pelo jeito era bem controladora. É meio que uma tendência essa dinâmica de uma família rica com uma mãe super rígida com a filha. Temos vários exemplos, por exemplo, a Amy e a Odalia, de Dell House, a Noelle e a Carol, de Deltarune, a Mei Lee e a Ming Lee, de Red, da Pixar, e vários outros, onde temos uma figura materna que impõe padrões altíssimos para que a filha siga, devido ao status social que a família tem. Nota-se também que na maioria dos casos não é só uma filha, mas filhos no plural, e que normalmente a irmã mais velha fica responsável pelos outros irmãos, sendo uma figura responsável na ausência dos pais. Então, puxando pro lado da especulação e dando um pouco da minha visão sobre, eu creio que a Regatha possuía irmãos na vida real, e que era responsável por vigiar e cuidar dos irmãos justamente por ser a mais velha. Quem tem irmãos mais novos aí pode dizer melhor nos comentários, mas é bem normal você levar a culpa muitas vezes por causa de uma coisa que o seu irmão fez, ou acabar se sentindo injustiçado em algumas situações, por causa do seu irmão ou irmã. Ai, droga. Eu tô com um coração a menos. Isso não é justo. Eu já sei o que fazer. Agora, eleve essa situação à 10ª potência, onde você tem uma mãe extremamente rígida e controladora, que te prende numa vida onde você desde pequena tem que cuidar e se responsabilizar pelas ações dos seus irmãos, enchendo completamente a sua infância e adolescência com responsabilidades que desde sempre você teve que lidar. E que toda vez que você tenta ir contra, você recebe gritos e represálias em retorno. Essa é a vida que eu imagino que a Regatha tinha antes de vir pro circo digital. Isso explica a tendência dela de tentar sempre tomar conta de todo mundo, e tentar desempenhar um papel de responsável do grupo, quase que uma mãezona, pois inconscientemente ela enraizou esse tipo de comportamento no seu cérebro, que mesmo sem ter os seus supostos irmãos presentes, ela teria essa necessidade de estar cuidando de alguém, e ser a figura materna é algo que ela, basicamente, sempre fez a vida toda, e ela faz sem nem se dar conta. Isso fica muito bem evidenciado no episódio 6 da série, na conversa dela com Kingo. Ela tenta constantemente agradar todo mundo, e sente que é responsabilidade dela de cuidar e fazer todo mundo feliz. Porém, ao mesmo tempo, ela acaba meio que mentindo para todo mundo ao seu redor, omitindo as reais opiniões e sentimentos dela, com medo que talvez vá preocupar ou ofender as pessoas, num ponto que ninguém ali do circo realmente sabe quem ela é de verdade. Nessa jornada cansativa de tentar agradar e resolver os problemas de todos, e procurar aceitação como um propósito, ela acaba criando uma imagem que muitos podem interpretar como sendo de falsidade. Mas quantos de nós não fazemos isso também? Quantas vezes deixamos de expor a nossa opinião com medo do que as pessoas vão achar? Quantas vezes temos receio de expor os nossos reais sentimentos sobre algo com medo de sermos vistos como vulneráveis? E quantas vezes você já se colocou em segundo plano por outra pessoa? A Regatha morre de medo de acabar se afastando da Pomni, porque, como ela própria menciona, a Gangle e a Zubul já não falam muito com ela. O Jax odeia ela por causa dela ter mencionado ele não ter amigos, e sentindo que ela também é falsa com ele. Já o Kingo, em 90% das vezes, age como doido, então ela não consegue ter uma relação muito firme com ele, restando somente a Pomni. Porém, a Pomni por si só, apesar da maneira que ela foi apresentada no desenho no começo, ela vem se tornando cada vez mais independente no grupo, não precisando da Regatha para confortar e guiar ela. Sem contar que no começo a Regatha tratava ela muito como uma criança, de forma infantil, sendo que ela já é uma mulher de 20 e poucos anos. Sim, a Pomni ela é uma mulher de 20 e poucos anos, por favor, gente. Ela não é uma criança. Então isso meio que ajudou elas a se distanciarem um pouco uma da outra, até obviamente o último episódio, onde ambas mostram que já tem se resolvido e que estão se entendendo aos poucos, mostrando que a relação agora é mais saudável. A Regatha genuinamente se importa com todo mundo do circo, e ela não faz isso por ter algum interesse por trás, como o Jax acha. Ela realmente quer sentir que tem um propósito lá dentro, sentir que ela tenha falhado com alguém, que talvez alguém possa não gostar dela e deixar ela sozinha, assusta muito ela lá no fundo. Mas, como o melhor personagem do desenho disse pra ela, sempre tem um jeito de demonstrar que a gente se importa sem se destruir no meio do caminho. Também é necessário cuidar de si nesse processo. no final do dia, você não é um exemplo perfeito. Muito menos vai saber o que falar, o que fazer ou ter o melhor conselho pra pessoa do lado muitas vezes. Ajudar alguém em muitos casos é difícil, e você também precisa de ajuda às vezes. No relacionamento amoroso, de amizade ou familiar, ambas as partes devem se importar uma com a outra. E se você se dedica muito e o outro lado nem tanto, às vezes pode ter algo de errado nesse seu relacionamento. E saiba, dar um tempo não significa abandonar a outra pessoa. Muitas vezes precisamos parar, respirar
e entender que apesar das nossas falhas, devemos ser como somos, e não fingir cenários falsos, tal qual uma casa de bonecas. Bem, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Mas antes de sair, fica aí um pouquinho que eu tenho um aviso muito importante, então escuta aí rapidão. Gente, eu agradeço muito pela recepção positiva que o vídeo do William teve. E sinceramente, eu ainda tô meio em choque no apoio que esse vídeo acabou tendo. Mas eu só tenho que agradecer a vocês. Esse é um canal novo, eu estou editando tudo por um celular, sozinho, na cara e na coragem. E mesmo com essas limitações, eu fico muito contente de saber que eu consigo entreter vocês. Nem que seja um pouquinho, isso vale muito pra mim. Então, digam aí nos comentários, vocês gostariam de uma série analisando os outros personagens de Digital Circus? Se sim, vão lá no meu ex, vulgo falecido Twitter, e votem lá na enquete pra saber qual será o próximo personagem que eu trarei aqui no canal. E dito isso, mais uma vez, muito obrigado por assistir. Nos vemos por aí, e fiquem de olho.